Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado é o químico Frederico Ferreira, professor no Instituto Superior Técnico em Lisboa. É licenciado em Química Aplicada pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Engenharia Química pelo Imperial College de Londres. Tem ainda um MBA, Master in Business Administration, atribuído pelas Universidades Nova e Católica. Tem-se dedicado à bioengenharia dos materiais, tendo em vista a sustentabilidade ambiental e aplicações na área da saúde, em particular ao desenvolvimento de biomateriais para uso na regeneração óssea, cartilagem e outros tecidos e, no campo da alimentação, a cultura de células para peixe artificial. Bem-vindo, Frederico. Olá, bom dia. Olá, Frederico. Tens um percurso interessante, químico, aplicações à engenharia e o que eu achei, digamos, a cereja no topo do bolo, o MBA. E, portanto, não é muito comum entre os académicos. A minha curiosidade é porque é que serve o MBA para um académico, que importância tem essa a formação em gestão? Bem, a razão pela qual fiz um MBA foi quando voltei da Inglaterra, não sabia bem qual é que ia ser o meu percurso profissional e quis abrir mais portas, e também eu sempre achei que tinha uma lacuna enorme em perceber o que é isso do mundo dos negócios. E foi útil? Foi e está a ser útil. Correspondeu às expectativas? Correspondeu às expectativas, abriu os horizontes, abriu a forma como uma pessoa vê o mundo e também a interação com os colegas que vinham de outras áreas. Aprendi tanto com os colegas como na própria parte letiva. Agora, o MBA nos dias que correm servem para duas coisas. Para quando participo em projetos de empreendedorismo, projetos de empresas de tecnologia. É um selo, não é? Ele é um selo que você pode pôr o projeto. Não, mesmo em termos do conhecimento que adquiri, usá-lo na construção de novas empresas. Há uma linguagem comum, exatamente. Há soluções que os meus colegas de engenharia ou de ciência não estão a ver quando estamos a fazer, por exemplo, uma empresa que não é imediato, não é? E que conseguimos fazer passar a traduzir para quando estamos a falar com pessoas de outras áreas. Mas foi mais do que isso. Eu, quando me juntei ao Instituto Superior Técnico, entrei naquele programa que era o programa MIT Portugal, e aí comecei a dar cadeiras de translação de ciência em negócio. E fiz isso a nível do doutoramento, mas depois achei que os alunos de mestrado também mereciam ter acesso a essa informação e abri um conjunto de cadeiras de empreendedorismo para os próprios alunos de engenharia biológica, de engenharia biomédica, de engenharia química, em que tínhamos temos ainda pequenos projetos muito interessantes em que eles pegam em ideias e transformam num negócio. Já criaste as tuas empresas? Já criei, neste momento... Existem ainda? Existem ainda, neste momento há um projeto que está... Eu pergunto isto porque estas startups têm às vezes um tempo Tem um tempo de vida. A primeira startup... Eu meti-me uma vez numa e conheci o que é, enfim, a dificuldade de ter sucesso. A primeira startup em que participei, que ainda existe, mas já não sou sócio, que é a Sol Queimar, não fui fundador, juntei mais tarde, era uma empresa que fazia e que faz líquidos iónicos por medida e vende ainda para a Sigma Aldrich, para outros. Neste momento já não sou sócio e também não fui fundador. Depois, mais tarde, fizemos uma empresa que já não existe, que era Biocatalyst. Depois, a seguir, entrei num projeto que está neste momento com investimento, que é Cell for Food, que é uma empresa da parte de fazer polvo celular, e que é uma empresa que eu dei agora o meu contributo nos primeiros 2-3 anos, neste momento já está a profissionalizar-se e portanto, já lá vamos ao polvo celular. Já lá vamos depois, e neste momento temos uma empresa que está neste momento investida para fazer biosurfactantes para cosmética, que saiu, foi o meu primeiro aluno de doutoramento que ainda trabalha connosco, que é o CEO dessa empresa e que está com um potencial grande de crescimento. Portanto, no fundo é tentar fazer aquilo que se faz à volta do MIT, haver empresas muito próximas, pessoas que se formam na universidade, mas que depois estabelecem os seus próprios negócios. Falamos agora da tua investigação, não é? Uma das tuas linhas tem a ver com o usamento de laboratório de tecidos biológicos que possam ser usados em medicina regenerativa. A pergunta é muito simples. Já hoje é possível fazer órgãos artificiais? Que órgãos? Se hoje não é possível, quando é que vai ser possível? E qual é o limite? Eu diria que hoje já é possível ter soluções para pele, portanto pele celular, não em Portugal, mas é possível ter pele celular. Em parte, eu diria que o próximo candidato com algum potencial será talvez a cartilagem, que é um tecido mais simples, é um tecido que não tem vascularização.
e que, portanto, é mais fácil fazê-lo. Já existem terapias celulares para cartilagem, mas não de tecido. Portanto, acho que seria o próximo candidato. E depois entrarmos em tecidos mais complexos, como é o osso, que é um tecido vascularizado e o tecido cardíaco. Mas eu diria que a pele... Estamos a falar de tecidos e não de órgãos, sei lá, como o rim ou... Não estamos a falar de órgãos ainda, estamos a falar de tecidos. Portanto, é um enxerto... Isso é o que é possível. E no futuro? Eu gostaria de sonhar e dizer que seria possível termos órgãos como os carros têm peças para substituição, mas obviamente que isso é um sonho, não é? Quais são as dificuldades? Quando estamos a falar de medicina regenerativa, a grande dificuldade é a rejeição do órgão. Nós temos um corpo que nos é estranho, vamos colocá-lo no nosso corpo e o nosso corpo vai querer rejeitá-lo. Portanto, uma grande dificuldade é a imunocompatibilidade. E depois termos muitas células e temos os materiais certos para conseguir crescê-los, mas eu diria que, e além disso, os órgãos têm vários tipos de células que têm que coexistir e estar no local certo a fazer a função certa. Portanto, também há uma questão de posicionamento espacial dessas células. Portanto, é complexo. Na realidade, daí uma pele, um tecido que é uma pele que é estratificada, tem vários tipos de células, mas tem posições em diferentes locais tridimensionalmente, mas é mais fácil de fazer. Qual é o início disso tudo? São células artificiais ou usas células estaminais, naturais, portanto, que são capazes de algum modo ser orientadas? Claro, depende do órgão, não é? Tipicamente o que se utiliza é células estaminais, de forma a não termos células embrionárias, existem indício de poder potente externo. Portanto, artificiais não existem ainda células feitas... Existe uma tecnologia que ganhou o Prémio Nobel de 2006, que foi o Yamanaka, que consegue tirar uma célula adulta e reprogramá-la para ser estaminal. E, portanto, uma célula estaminal, para quem não sabe... mas o produto é natural. O produto é natural. E depois, a partir do momento, essa célula estaminal é uma célula que ainda não sabe o que quer ser, pode ser tudo. E depois, está na primária, não é? E depois, à medida que lhe condicionamos, vamos ensiná-la... Pode ir para qualquer curso, até pode ir para a engenharia aeroespacial. Pode ser para a engenharia aeroespacial, pode ir para a engenharia dos ossos, engenharia do coração. Pronto, é uma célula que vai aprender o que tem que fazer. Ora, se pegamos numa célula que já é engenharia aeroespacial, ou que já é pele, ou já é músculo, ela não tem que voltar à infância. E, portanto, este Prémio Nobel permite ensinar que é são as células pluripotentes induzidas, não é? Portanto, induzimos a pluripotência, ou seja, a possibilidade das células diferenciarem noutra coisa, não é? Portanto, é andar para trás. É isso mesmo. E depois a partir e depois andar para trás para dizer, qualquer célula pode ser uma célula estaminal? Com esta tecnologia nós podemos pegar uma célula adulta e transformá-la numa célula estaminal. A tecnologia é prática? Esta tecnologia é relativamente prática, tem problemas com qualquer tecnologia, é que ela pode ser o que quisermos que seja e, portanto, temos que ter muito cuidado para não ser cancro, não é? E, portanto, temos que selecionar, depois convém ensiná-la a ser, por exemplo, músculo e depois ao osso, ao cardíaco e depois selecionar as células já adultas, porque aí já não podem voltar a dar para trás outra vez. A formação tem de ser acompanhada. Tem que ser acompanhada. E às vezes há muitas tentativas que não dão certo, não é? Em termos de investigação, sim. Depois, em termos de estruturação entre os materiais, que é a área que eu tenho um interesse particular, para colocarmos essas células para fazer o edifício. Temos as células que são os tijolos, depois temos que fazer o edifício. Cultura. Fazemos a cultura e a posicionamento por bioimpressão ou por... usando scaffolds, que são andaimes, colocar as células numa determinada posição. Quais foram os contributos do teu grupo? Pode-se sumariar, digamos? Ou... Sim, o meu grupo tem tentado fazer uma coisa que outros grupos não fazem, que é, além de usar químicos, apesar de eu ser químico, de usarmos químicos para estimular as células numa direção ou noutra, usar estímulos físicos. E um dos estímulos físicos que temos explorado bastante é a eletricidade. Isso soa a Frankenstein. Soa um bocadinho. As cargas elétricas. É verdade. Mas esse é o bonito da ciência, que nós imitamos a literatura, não é? E, portanto, na literatura, nós sabemos que nós temos eletricidade no nosso corpo e temos eletricidade diferente em órgãos diferentes. O próprio osso, do osso para a cartilagem, tem gradientes elétricos. Sim, mas são iões, são correntes iónicas. Correntes iónicas. E vocês, se calhar, o que é que aplicam a eletricidade? É mesmo descarga? Aplicamos mesmo descarga, mas desenhamos os materiais quando são hidrogéis para terem iões diferentes que fazem essa corrente iónica e também corrente eletrónica com polímeros conjugados que fazem a transmissão de eletricidade. Se vocês estão especializados em estímulos elétricos, não é? É a parte que nos tem diferenciado. Temos que fazer tudo o resto, mas E há outros grupos em Portugal a fazer este tipo de... Há outros grupos a fazer, como nós também fazemos, estímulos magnéticos. Okay? E uma coisa que temos começado agora também, que é os estímulos piezoelétricos, ou seja, com a estimulação de ultrassons, que é um estímulo mecânico, o material transforma esse estímulo mecânico em eletricidade
depois fazemos o estímulo elétrico. Não há nenhuma teoria, quer dizer, vocês experimentam e veem como é. Nós somos muito experimentalistas e devo dizer que é algo que temos que trabalhar para termos um background teórico maior. Há muitas perguntas teóricas que é difícil de responder com os nossos dados, diria assim. Tu tens também dedicado à cultura de células para fins alimentares, designadamente de peixe. Portanto, nós já podemos comer peixe artificial? Nós já podemos comer peixe artificial. Nós já podemos comer alguns protótipos de peixe artificial. Não é, do ponto de vista legislativo, não o podemos fazer em provas públicas. Mas já existem protótipos. Que peixe sardinha? O peixe que nós estamos a fazer no laboratório é com células de robalo. E, portanto, será um filete de robalo quando conseguirmos tê-lo. E porquê robalo? Alguma escolha, algum motivo? Gostas de robalo? Eu gosto muito de robalo, mas a escolha não é porque eram as células que estavam disponíveis para fazer ciência aberta. Eram as células que eu conseguia comprar e reproduzi-las e usá-las. Vais comprar ao mercado comprar robalo e usas as células para... Não, vou ao mercado comprar as células que já estão isoladas por outros grupos. Não é? Não é? Porque não podia ter células... Não é na praça do peixe. Não é na praça do peixe, não. Porque matar um robalo para fazer robalo, enfim, teria alguma dificuldade. Pois, não se percebia. Isto é mesmo claro. Inovador. Pega-se em células e o truque das células estaminais agora não é para fazer órgãos, agora é para fazer tecidos eventualmente combustíveis, não é? Eventualmente, quer dizer, mesmo combustíveis. Pegamos numa célula que tiramos uma biópsia de um peixe, pode-se matar ou não o peixe, mas pegamos uma biópsia do peixe, crescemos as células em reatores, como nós, o mesmo tipo de equipamento. O peixe pode continuar vivo, é isso? O peixe pode continuar vivo, ok? No caso de outros grupos que estão a fazer galinha, tiraram penas de galinha, por exemplo, e portanto a galinha continua viva. Não mata a galinha. Não mata a galinha, tira da pena da galinha. Sem ter pena da galinha, tira-lhe a pena. Exatamente. Sem pena a pena tiram. E não é para escrever desta vez, é para comer. E depois cresce as células em grandes quantidades. Mas porquê? Porque pegam na pena da galinha e fazem células pluripotentes induzidas, é isso? Neste caso, pegam na pena da galinha e tiram, não revertem para induzidas, são células adultas neste caso. No fim da galinha tiram... E isso dá uma cultura de células que se pode comer. Isso há de ser uma coisa esquisita, não? Não sabe a pena? Não sabe a pena. Sabe a frango. A célula da pena da galinha é semelhante à célula da carne da galinha? Pelos vistos? Pelos vistos, nesta tecnologia, que é o que estão a fazer em Singapura, pelos vistos, sim. Ok. Os dados que eu vi, que tinham a ver com perfis de aminoácidos, eram idênticos. Ok. Eu não provei, não tive essa oportunidade, mas em termos dos dados que vi, eram idênticos em termos de perfil de aminoácidos. E o peixe, já provaste? O peixe já provei os materiais que fazem o peixe. Portanto, nós imprimimos o peixe, portanto, temos um produto híbrido. É um produto que tem proteínas vegetais e proteína de peixe, das células. E é uma mistura. É uma mistura. Porquê é que tem de misturar vegetais? Porque queremos fazer há dois tipos de comida. Há comida não estruturada, por exemplo, hambúrgueres, fingerprints, etc. Portanto, rissóis. E há filetes de peixe ou postas de carne. Nós temos de fazer um produto estruturado que para o consumidor pareça de facto uma posta. E para fazer isso queremos fazer uma impressão 3D. E portanto temos de fazer uma biotinta que tem células e tem algo mais, tem um hidrogel. Este hidrogel é feito com polissacáridos que vêm de macroalgas, mais proteínas. Precisam do substrato. Do substrato para crescer. Isso é com impressoras 3D? É com impressoras 3D. Normais? São impressoras 3D, são um laboratório, sim, mas são impressoras 3D normais. Não é para fazer comida, é para fazer qualquer coisa. É para fazer qualquer coisa que imprime 3D. Quer dizer, qualquer dia temos isso na cozinha, estou a ver. A ideia é que temos um chefe que tenha uma impressora 3D, sentamos na mesa, pedimos uma posta com determinado formato. Não demora muito? Demora. Neste momento, com uma agulha apenas, demora cerca de 6 horas um filete. Portanto, mas podemos pôr mais agulhas a trabalhar em conjunto. Mas a impressora 3D é mais para fazer os tais andaimes, os tais scaffolds, ou é para fazer tudo juntando as células ao andaime? Neste caso, nós imprimimos as células dentro do hidrogel. Temos dois tipos de tintas. Temos uma tinta para músculo e uma tinta para gordura. E, portanto, conseguimos desenhar o filete E as tintas são feitas de células? As tintas têm células, uma quantidade grande de células, entre 10 a 20, 50%, e têm um polissacárido, que vem das algas para lhe dar estrutura, e tem proteínas vegetais escolhidas para termos a consistência correta, e tem ainda microalgas para dar o sabor e o cheiro ao mar, não é? Ok. Isso fica parecido com o robalo? Fica parecido com o robalo. Temos uns que parecem mais salmão, tem outros que parecem mais robalo, fica parecido em termos de aparência. Liga para o restaurante e eles começam logo a imprimir, porque aquilo demora antes de uma pessoa chegar à mesa, não é?
Pois, se não melhorarmos Estou a imaginar o futuro, não é? Se não melhorarmos a velocidade, tem que ser mais rápido, temos de ter uma tecnologia que seja mais rápida, senão as pessoas iriam ficar à espera 6 horas, não era adequado, não é? Pois, percebo. Certo. David, comias isso, não? Não sei, tinha que provar. Tinha que provar primeiro. Eu provo, não é provável, eu provo. Estou disponível para uma prova de robalo impresso. É engraçada a palavra prova, porque tem 2 significados. Provar é mostrar que é bom, e provar também, meter na boca, também é para mostrar que é bom. Quer dizer, dá-me na matemática e dá na gastronomia a palavra provar. E porquê é que é necessário provar? Ou seja, porquê é que é necessário produzir peixe artificial? Não podemos viver com o peixe da aquacultura ou com o peixe do mar? Sim, podemos e não podemos, calma lá. Nós neste momento, em termos de produção de peixe, 50% é da aquacultura, 50% é peixe selvagem. A aquacultura a subir muito, não é? A aquacultura a subir de forma brutal. Se olharmos para os estoques de peixe, nós temos ali uma percentagem, espero não me enganar nos números, mas cerca de 18% de estoques que nós não mexemos, ou seja, vivem sem intervenção humana, e tudo o resto, há uns que vivem com intervenção humana, mesmo aqueles que dizem que estão a crescer de forma sustentável, com ajudas para nosso uso, portanto são as espécies que nós queremos que crescem. Isso tem um problema de biodiversidade. Depois a aquacultura eu quero respeitar os meus colegas da aquacultura que têm feito um esforço enorme para a tornar mais sustentável e mais orgânica e etc, mas a aquacultura alimenta peixes mais pequenos a peixes maiores, não é? Portanto, continua a manter a produção, porque nós humanos gostamos dos peixes que estão no topo da cadeia alimentar, não gostamos dos peixes herbívoros, não é? Comemos os peixes maiores e, portanto, eles usam peixes para alimentar peixes, têm tipos de crescimento. Os peixes comem-se uns aos outros, é isso? Os peixes comem-se uns aos outros, de espécies diferentes, não é? É todo um ecossistema e toda uma cadeia alimentar debaixo de água. E, portanto, é preciso fazer essas práticas da aquacultura. Está previsto que vai aumentar a procura de peixe de forma continuada, sempre. E, portanto, se nós queremos que a biodiversidade continue a existir debaixo d'água, temos que arranjar formas alternativas de não estar a usurpar esse território também, não é? E as células artificiais de peixe é um dos possíveis caminhos, certo? E que outras células é que se podem cultivar para fins alimentares? Assim, uma hipótese um bocadinho arrojada. Poderemos, por exemplo, comer carne de panda artificial no futuro? Carne de panda, sim. É provocatória a pergunta, porque as pessoas adoram o panda e não estão a pensar em comer panda. Mas se é um panda artificial que pode ficar vivo, que só fez uma doação modesta de células... Certo. Mas porquê panda? Porque há possibilidades. Não estamos a maltratar um panda, estamos a recolher só umas células e... Ou seja, ele tem a fixação no panda. A resposta posso dizer panda, posso dizer leão, posso dizer zebra. Posso dizer, comer o leão é que é outra coisa. Posso dizer comer o leão é que é assim. Koala, quer dizer, podemos cultivar. Por alguma. Tecnologicamente. Ultrapassamos a ética de caçar estes animais. Tecnologicamente a resposta é sim, mas do ponto de vista de nossa evolução, nós comemos herbívoros ou omnívoros que têm uma dieta herbívora, não é? Tipicamente, por alguma razão, será isso. Mas de qualquer maneira, tecnicamente, sim. Podíamos comer mamíferos marinhos, golfinhos, baleias. Certo. Poderíamos comer... há uma empresa que tentou fazer mamute. Carne de mamute. Pois, isso o tipo de coisa que eu estou a perguntar. Podemos comer uma coisa porque eu já ouvi falar que haveria uma possibilidade de ressuscitar um mamute no seguinte sentido, tem o código genético. Exatamente. Tiveram que substituir as componentes com elefante do que faltava, mas fizeram de facto um mamute. Já foi feito? Houve uma empresa que fez, que anunciou, não conheço os pormenores técnicos, porque elas não fizeram... Mas não fizeram mamute, fizeram tecidos de mamute para comer. Repare uma coisa, é que se nós pensarmos nestas técnicas de tecidos para a saúde, nós temos o grande desafio que é a imunocompatibilidade. Se pensarmos em comida, não temos esse desafio. Os desafios que só queremos fazer essencialmente 2 tecidos, que é músculo e gordura. Não temos que fazer sangue e células neurais e por aí fora, é mais fácil. Por outro lado, temos que fazer isto muito mais barato, porque é um produto que tem que estar ao nível do que nós pagamos para a comida normal e tem que ser seguro, do ponto de vista de tudo que usamos para crescer. Ser seguro é a primeira coisa, suponho. Imprescindível, claro, outra forma. E depois tem de saber bem. Tem que saber bem e tem que ter... E dar alimento, quer dizer, dar alimento. Nutricionalmente, tem que haver paridade a nível nutricional, a nível de preço, a nível de sabor, a nível de segurança. E, portanto, paridade que é parecido com o produto, digamos, natural? Ter o mesmo nível de capacidade de alimentação, do ponto de vista nutricional,
servir as nossas necessidades nutricionais, do ponto de vista de sabor e de palato, ser algo que as pessoas gostem de comer. Pode ser diferente, mas que gostem de comer, que seja uma experiência agradável. Do ponto de vista de segurança, obviamente, tem que ter ser seguro, e do ponto de vista de custo, porque se custar muito mais, as pessoas não vão comprar, não é? Não, mas em vez de panda, eu ponho a questão, bem, respeitando o panda, com certeza, pá, ele gosta de panda, mas não sei, nunca provei, normalíssimo prego. É possível arranjar um prego, pá, assim com batatas e ovo, em que as batatas e ovo serão normais, mas o prego é feito aqui com bioengenharia. Sim, isso em termos do que se fez com o frango, já temos Caesar salad e etc. Do ponto de vista de vaca, não é? Sim. Existe, também está a ser feito, existem várias empresas que estão a fazer. Mas hambúrguer eu percebo, há vários hambúrgueres que fazem e parece que aquilo, o hambúrguer é indistinguível, mas agora com a textura do bife. Exatamente, portanto é mais difícil fazer o produto estruturado que o produto não estruturado, não é? Portanto, o hambúrguer é um produto não estruturado, está mais fácil. A textura do bife tem que ser com estas técnicas de usar andimes, ou scaffolds, ou de usar impressão 3D para conseguirmos ter a textura do bife. Mas a que distância estamos disso? Eu não gosto de pôr datas, porque isto não é só tecnológico. Isto tem a ver também tem economia, tem a ver com a aprovação. A Europa tem os seus requisitos de aprovação maiores que o resto do mundo, e ainda bem. E uma coisa é dizer-me que conseguem um bife por 200 mil euros, outra coisa é que conseguem um bife por 10 euros, não é? Portanto, estamos a falar de vai haver gente que se opõe, suponho eu, porque eu ouvi uma história de um queijo que foi feito, até foi um físico que se meteu nisso, mas usando métodos de inteligência artificial, lá misturou as gorduras, as proteínas, e aquilo tornou-se um queijo indistinguível de um queijo de vaca ou cabra, já nem sei. E os produtores de queijo, os verdadeiros, protestaram-se, não é queijo. Sim. E o queijo até ganhou um prémio, e eles dizem que fomos iludidos, porque isso não é queijo. Isso é sei lá. Pois, é uma questão também de marca, não lhe podem chamar queijo, não é? Mas aí... É uma questão de nome também. Vamos lá ver. Uma imitação de bife é um bife. Também já não se pode chamar leite às bebidas de soja, não é? Correto. Tem a ver com o mercado, com o marketing. Mas a composição de um leite, de uma bebida vegetal feita a partir de soja, vamos lhe chamar assim para fins, não é igual à composição de um leite. Neste caso, o que nós estamos a propor é uma composição que seja semelhante e igual, que tenha uma percentagem grande de proteína animal mesmo, não é? Pois. Não é uma proteína vegetal. E portanto, eu não sei se não podemos chamar bife ou não. Agora, poderei dizer é que vai ser mais um prato na mesa, as pessoas vão poder escolher esse prato. Se gostarem e quiserem comê-lo, comem. Se não quiserem, não comem. Quanto é que custa um hambúrguer artificial agora a fazer? O que está mais barato é de galinha, não é? Custa quanto? Custa 20, não consigo dizer o valor, mas diria, eles estão a colocá-lo no mercado a 20, 30 euros. O hambúrguer? Cá em Portugal? Não, em Singapura. Em Singapura, a Caesar salad, não é? Eles estão mais avançados no Oriente? Em Singapura, a tecnologia americana foi utilizada em Singapura, mas do ponto de vista de regulação é mais fácil a provar. É uma cidade-estado. É mais fácil a provar. Mas há outras questões que são interessantes em termos de... Consideras experimentar os teus filetes de robalo em Singapura? Eu gostaria de prová-los em Portugal, não é? Com uma prova devidamente aprovada. Mas como comércio? Como comércio, eu acho... Talvez mais fácil que a Europa, fora da União Europeia. É mais fácil na União Europeia, mas eu acho que a Europa está a fazer os passos certos. A EFSA, que é a agência reguladora do alimento, está a fazer os passos certos. European Food and Safety Authority. Exatamente. E posso dar-vos notícia de que pela primeira vez há um produto que submeteu o dossiê para aprovação. É uma empresa francesa que está a fazer foie gras. Ok. Que é gourmet. Portanto, basicamente é um produto muito bem pensado, no sentido de que, do ponto de vista de ética animal, o sofrimento do animal é relevante, e do ponto de vista de estruturação é mais fácil, e do ponto de vista de crescimento de hepatócitos também é mais fácil. Portanto, também do ponto de vista do mercado também é um produto caro. E é um produto caro. Portanto, acho que se esse produto for aprovado nos próximos anos, abre o caminho a outros produtos, não é? Então, voltando um bocadinho atrás, da regulação, tu não entendes achas que a União Europeia, do ponto de vista regulatório, nestas questões, digamos, da cultura de células, está a fazer bem em ser prudente e não está a impedir o desenvolvimento do setor com regulação excessiva? Eu acho que sim, acho que a Europa está a fazer bem, e acho que a Europa está a desenvolver as boas práticas do que deve ser a segurança alimentar nesta área.
E não pode ficar para trás digamos, nestas indústrias, porque outros países têm regulamentos mais permissivos e permitem estas indústrias se desenvolverem mais rapidamente? Eu acho que neste aspecto nós temos que confiar nos técnicos da EFSA, porque há muita política de vários Estados que dizem vamos banir isto, não vamos deixar aprovar, mas não tem qualquer input técnico de como fazer. Por exemplo, a Hungria agora está a tentar passar uma lei que bane o uso de células para fins alimentares, células animais. Bem, para proteger, por exemplo, a indústria de pecuária? Com a ideia de proteger aquilo que consideram que é a cultura e a tradição da Hungria. Mas a cultura e a tradição europeia é a inovação e há um espaço para os agricultores. Esta proteína animal feita a partir de células vai ter que precisar dos agricultores de qualquer forma. Portanto, também há oportunidades de negócios para os agricultores. E, portanto, isto precisar para quê? Para depois ter as células iniciais que se possam replicar? Não precisamos de fontes de carbono, não é? Num reator, que é como crescemos de cerveja, temos por lá determinadas matérias-primas, para fazer este produto temos de ter outras matérias-primas. Portanto, há agricultores que se vão posicionar para ajudar este setor, além da questão da origem das células. Mas a agricultura continua lá, está lá. Está lá, é o setor primário, nós precisamos da produção de Ou seja, as células, isso é uma boa pergunta, as células são feitas de quê? As células são feitas, nós temos que alimentar, como num reator, que é o mesmo tipo de equipamento em que fazemos cervejas e iogurtes, vamos ter que alimentar com fontes de carbono, com açúcares, com extratos vegetais, de forma que depois as células cresçam. Serão coisas essencialmente vegetais, essas fontes. Convém que seja, porque nós estamos a tentar servir um consumidor que pretende que assim seja, não é? Por causa das alterações climáticas é preciso sustentabilidade e, digamos, há uma procura cada vez maior de produtos vegetais. Sim, Carlos, é mais do que isso. A questão da sustentabilidade é para mim o vetor mais importante, mas há pelo menos dois vetores. Um vetor é a questão da ética animal. Há pessoas que não querem que os animais sofram, e com certeza. E há um outro vetor que é importante, que é a segurança alimentar, mas segurança no sentido de certos territórios do nosso globo não dependerem de outros territórios para conseguirem fornecer comida, não é? A independência alimentar. A independência alimentar, exatamente. Eu acho que nos dias que correm é importante. Tem que trabalhar em conjunto, não é? Por exemplo, Portugal não é um país independente, de modo nenhum, do ponto de vista alimentar. Não, precisamos do resto da Europa, precisamos de outras regiões que nos forneçam cereais, que nos fornecem comida, claro que sim. É incrível que temos tanto peixe, mas importamos peixe. Verdade, porque somos uns consumidores de peixe espetaculares, nós adoramos peixe. E o peixe que pescamos não chega. Exatamente. Olha, estamos a aproximar-nos do fim, ainda aqui temos perguntas sobre a questão da investigação aplicada versus a investigação fundamental e depois a questão de empresas, outra vez novamente. Voltamos às empresas para terminarmos. Mas antes disso, falamos de produtos, portanto, investigação aplicada. Estamos a conseguir fazer isto, aquilo e aquilo outro. Onde é que fica aí a investigação fundamental? Quer dizer, parece que está um pouco escondida ou suprimida mesmo, não? Não, assim não pode ser. Sem investigação fundamental, nós não estamos a navegar no escuro, não pode ser. Assim, nós temos que seja um grupo de engenharia, seja um grupo de ciências fundamentais ou de ciências aplicadas, qualquer investigador tem que perceber o que está a fazer e, portanto, nós dedicamos bastante tempo a tentar perceber porque é que as coisas acontecem. Ou seja, quando nós aplicamos um estímulo elétrico, temos que perceber do ponto de vista físico o que é que estamos a fazer, do ponto de vista celular o que é que estamos a fazer, e isso consome-nos bastante energia. É menos comunicado em termos de público, porque é mais difícil de comunicar, mas faz parte do nosso trabalho. Muito bem, e voltando ao MBA, como é que vês a relação entre a ciência e as empresas em Portugal? Talvez no caso particular, se as empresas portuguesas estão a ter um papel relevante na área da biotecnologia. Já nos disseste que já fundaste, eu contei pelo menos 3, ou que já participaste em pelo menos 3. O que é que falta nesta ligação empresas-academia? É uma pergunta difícil e uma resposta difícil, porque Portugal não vive sozinho, vive na Comissão Europeia, vive num mundo maior, e os nossos grupos colaboram tanto com empresas portuguesas como estrangeiras. As próprias empresas portuguesas vão buscar a investigação a Portugal e fora de Portugal. Eu diria que Portugal tem, mudando um bocadinho a tónica das empresas para incluir um novo vetor que é a educação, tem talvez dos profissionais mais qualificados na área de educação, na parte de bioengenharia e de biotecnologia. Portanto, somos
pessoas muito bem formadas, que têm alimentado todas as empresas a nível do mundo. Quando fizemos a nossa Associação de Agricultura Solar, que é esta área da carne cultivada, entra numa coisa que se chama agricultura solar, foi muito fácil encontrar portugueses fora do país, nas várias empresas do mundo, que fundaram essa associação. E, portanto, eu acho que não há razão para não crescer nessa área. É preciso um diálogo com as empresas de respeito mútuo, em termos de respeito pela propriedade intelectual gerada pela universidade e possibilidade dessa invenção chegar ao mercado. Mas eu acho que existem empresas em Portugal que têm feito esses passos. E acho também que tem que haver uma relação entre as empresas pequenas e as empresas grandes. Ou seja, nós fazemos uma startup como aquelas que eu mencionei no início da nossa conversa e depois essa empresa tem que trabalhar como uma empresa que já tem uma certa dimensão para conseguir chegar ao distribuidor, ao mercado final. E esse trabalho devia ser feito. Devia haver talvez um bocadinho mais de incentivos a essa cooperação entre a startup e a empresa grande. Porquê que há tão poucos doutorados nas empresas? Em Portugal? Não faço ideia. Não faço ideia. Isto é um assunto para ser estudado. Doutorado talvez para a sociologia. É um profissional extraordinariamente qualificado e faz uma diferença fundamental. Porque é caro. E porque muitos empresários se calhar pensam apenas no futuro imediato e não. Eu, dos doutorados que eu conheço a trabalhar em empresas, sei que fazem a diferença dentro dessas empresas, que as empresas conseguem se desenvolver muito mais rapidamente. Agora, que nós temos um problema de salários em Portugal baixos, temos. E isso... Mas podem fazer a diferença nessas empresas, mas não fazem a diferença nas estatísticas dos empregos dos doutorados, porque são quase irrelevantes os doutorados a trabalhar em empresas. Certo, são catalisadores brutais dentro dessas empresas e depois em termos estatísticos não faz diferença. Percebo o que estás a dizer, David, mas... Porque há muito poucos, ou seja, se pensarmos no emprego para um doutorado, as empresas, um emprego numa empresa é uma via muitíssimo residual. Ou antes, quando é para empresas no estrangeiro. Isso tem a ver com o nível salarial da nossa sociedade. Nós precisamos de qualificar mais o emprego para termos produtos mais qualidade e de valor mais elevado, de forma a que toda a economia se possa erguer. Isto é um ciclo que tem que ser virtuoso e não vicioso. Tem que ser mais rápido do que tem sido. Como diria o Joe Biden, pay them more, não é? Portanto, foi por isso, pay them more. Paguem-lhes mais. Muito bem. Frederico, muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado, Frederico. Muito obrigado. O público fica no ouvido.